Agora, César Romão. Eita, César Romão. Ai, tão Como é que vai? gostoso quando você vem. Por favor. Porque a gente toma conhecimento de exemplos do bem, a gente volta a acreditar que a vida tem um rumo e um rumo que é o rumo do amor, E da tem mesmo. solidariedade. Tem mesmo. Antes, é a última vez que você veio aqui, eu esqueci de te convidar para ir à nossa mesa. Hoje você tem disponibilidade? Tenho, eu fico com o maior prazer. Então pronto. Com o Então maior prazer. teremos, então daqui a pouco. Aliás, eu vou te contar, quando você me chamou no ar, eu recebi uma avalanche de ligação, de mensagem, Que mas eu já legal. estava Você já longe. tinha ido. Então, É. Bom, antes de começar o nosso papo, a gente vai acompanhar um fato que comprova o quanto pequenos gestos podem fazer toda a diferença na vida. Vamos ver. Sabe qual era a maior queixa das pacientes de um médico ginecologista? Fome! Em um hospital de São Fidélis, município do Rio de Janeiro, o doutor Genilson Carneiro Filho percebeu que suas pacientes chegavam ao consultório mortas de fome. Tudo porque elas tinham que chegar muito cedo para pegar a triagem, mas o atendimento só acabava ao anoitecer. Sensibilizado com a situação, o médico resolveu servir café da manhã e lanche nas suas consultas, além de atender aos sábados. O resultado foi imediato. As mulheres atendidas pelo bondoso médico aprovaram o gesto e muitas pacientes declararam que, além do conhecimento técnico, o doutor presta um atendimento humanizado e com muito amor. Parabéns pela Bacana. história, mas assim, para o nosso pessoal aqui da computação gráfica que ilustrou a história tão bonitinha. aliás, sempre fazem isso muito bem. Sempre Muito fazem bem. isso muito bem. A locução de quem que é? Da Júlia, nossa produtora. Isso aqui é a Parabéns, equipe, né? parabéns. Porque é muito difícil você materializar uma história, não é tão simples. Exatamente. Maurício de Souza que eu diga, Não né? é? Então não é tão simples, mas a história é muito bonita. E você sabe, Regina, que não é a primeira vez que um médico faz a diferença. Verdade. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os médicos que trabalhavam em hospitais na Itália inventaram uma doença que era contagiosa, era uma doença que escamava as pessoas, dava febre e levava a pessoa ao óbito. Mas era mentira, não era verdade. E eles espalharam para os judeus: digam que tem essa doença e vocês podem vir para o nosso hospital e de lá a gente ajuda vocês a fugirem. Oh, um subterfúgio. E tantos alemães, né, como Mussolini na época, não passavam nem na porta desses hospitais De medo medo. de pegar a doença. Então, olha que genialidade na época, né, para ajudar a salvar aí milhares de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Outra coisa interessante, se você vai ao Senegal, por exemplo, as mulheres no Senegal demoram 17 horas durante a semana, elas perdem 17 horas somente para pegar água, Que coisa, para cuidar não, da Romão? família, Que para realidade, cuidar do né? marido. Então hoje eu penso assim, um médico como esse, ele tem um instinto muito bacana. Quer dizer, você não precisa pensar em ter sucesso na vida. Pensa em ser uma pessoa que faça a diferença. Para o bem. Para o bem, uma pessoa que possa transformar a sociedade. Mas hoje parece que as pessoas do bem estão cheias de dúvidas e as pessoas do mal estão com uma super confiança. Que bom, porque é o que eu tenho escutado e às vezes é o que eu tenho sentido. Essa percepção é equivocada, Romão? Porque dá a Não, impressão que está assim mesmo. E está assim mesmo, é Ah, uma meu grande Deus. realidade. As pessoas do bem, mas será que eu posso fazer? Por Será exemplo, que vai dar quantos certo? médicos gostariam de fazer isso e deve se perguntar, mas eu posso perder meu emprego, o hospital pode chamar a minha atenção, alguém pode fazer uma reclamação no Conselho de Medicina. Não sei se é contra as regras. E aí você não faz. Então, se você tem uma ideia bacana, vai lá, faz, porque, como diz a pauta de hoje, um pequeno gesto pode fazer muita diferença. Imagine você que quando Thomas Edison ficou em cadeira de rodas, ele era visitado por Henry Ford. E Henry Ford comprou uma cadeira de rodas só por uma razão, ele ia visitar Thomas Edison? Thomas Edison de cadeira de roda para apostar a corrida com ele.
Então, e aí isso fortaleceu a amizade deles, quer dizer, ele entrou no sentimento do outro. Né? Exato. E o Thomas Edison, quando ele demorava para chegar, ele ficava desesperado, porque ele queria apostar a corrida de cadeira de roda com Henry Ford. Essas pequenas coisas criam vínculos poderosos entre as pessoas. E eternos, não? Olha, eternos, isso é uma grande realidade. Você sabe que quando Einstein e Charlie Chaplin se conheceram, o Einstein foi elogiar o Chaplin e disse assim a ele: eu admiro demais o seu trabalho, Chaplin. Ninguém ouve uma só palavra sua, porque os filmes deles eram mudos. Né? Ninguém ouve uma só palavra sua, todo mundo entende e ainda aplaude. E aí o Chaplin responde para ele: eu que admiro mais o seu trabalho, porque você fala tantas coisas, mas tantas coisas que ninguém entende nada e mesmo assim eles te admiram. Foi assim que nasceu essa amizade dos dois. Então pequenos gestos podem fazer grandes mudanças na história, no mundo e na sua vida. Na minha família, como que eu posso fazer a diferença para o bem? Porque fofoca não falta, não é? Criticar não falta, apontar os defeitos, o que não fez. Na minha família, como que eu posso fazer a diferença para o bem, Romão? Olha, toda família, ela tem qualidades, mas nós temos um olhar muito clínico para o que não é qualidade. Exato. Então você perde meia hora chamando a atenção de um filho por uma bobagem. Quer dizer, qual é o tamanho do seu problema? É a primeira coisa que as pessoas têm que se perguntar. Boa. Qual é o tamanho do seu problema? O tamanho do seu problema é um macarrão que caiu numa camisa, que lavando sai? E aí você vai lá e discute com aquela criança porque ela derrubou o macarrão? Você sabe que nos meus cursos, uma vez, eu levantei esse tema para que as pessoas falassem do seu problema. E aconteceu uma coisa muito interessante, porque um jovem disse: eu não era para estar aqui hoje. Eu lutei muito com a minha mulher para poder termos um filho. O filho nasceu, a minha mulher dormiu com o bebê acabou falecendo por sufocação mecânica, ela dormiu em cima do bebê. Isso acontece muito, viu? Dormiu em cima do bebê, ela não aguentou isso, 15 dias depois cometeu suicídio. Romão. E eu vim aqui hoje como último recurso para tentar não cometer suicídio. Porque ele perdeu o filho e Perdeu a mulher no mesmo as coisas que episódio. ele mais amava. Isso é problema. Opa! Isso é problema. Não é quebrar o prato, quebrar o copo, sabe? Sujar uma roupa, sujar a toalha. Responder. Ter filho que responde, sabe? filha que responde. Aliás, os filhos hoje, essa educação que nós temos hoje, ela não serve mais, a gente precisa repensar. Verdade. É outra geração, é outra genética, é outro conceito, é outra ideia. A geração que o meu avô deu para o meu pai, serviu para o meu pai. Meu pai deu uma outra educação para a gente, porque a do avô não ia servir muito. Então nós temos que entender um pouco mais essa geração. A gente tem mania de agredir. E numa família isso acontece muito. E às vezes fica uma semana sem se falar, né? Nossa, por causa de uma bobagem que aconteceu. E cria uma mágoa que às vezes se arrasta por muito tempo, às vezes por uma vida, né, Romão? Por anos. É. E você sabe que a mágoa é um veneno que só tem efeito em quem emite? Só. Se você guardar mágoas, esse veneno só vai agir em você. Ele não chega no outro. Às vezes o outro nem sabe. Não tem nem, é você que está sofrendo ali. Essa história do perdão, ela é muito bacana porque é importante. Se você não tirar essa mágoa, você vai criando um monstro. Vamos supor, eu chego aqui para você e digo assim: você não conhece o João. Mas aí eu falo assim para você: olha, o João me enganou, o João fez isso aqui errado, o João pegou um carro meu escondido e bateu o carro. O João não é boa pessoa. E aí, né? Qual a imagem que você tem do João? Que o João não é boa pessoa. A nossa mente faz isso com a gente. Acontece alguma coisa, a mente vai alimentando, e sabe o que é pior? A mente fica alimentando e repetindo, e a pessoa acaba acreditando naquilo que ela mesma criou. Piamente. Ah, encontrei você ali, você passou direto, nem me cumprimentou. Às vezes a pessoa nem viu. E você vai alimentando aquilo, você vai dando história para aquilo. Então, muito cuidado. Por isso a gente tem que estar com a mente sempre ocupada com coisas boas.
Pegando um gancho que nós passamos aqui rapidamente, então eu não, é bobagem pegar no pé da minha filha, do meu filho, porque sujou de macarrão e tal. Mas se eu já fiz isso ou passei por uma situação que eu fui muito severa e até hoje me arrependo, como que eu posso me redimir desse sentimento comigo mesma e com o alvo da pessoa que sofreu essa agressão? Eu acho que simplesmente você pedir perdão muito tempo depois, eu acho que não funciona muito, não. Eu acho que funciona você mudar a atitude. Tá. A nossa atitude é que nos define. Toda atitude que você tem, é ela que vai te definir. Como nós somos definidos pela atitude, é importante que a gente aperfeiçoe essa atitude. Então você pega esse modelo que você usou lá no passado, e fala, puxa, como é que eu posso melhorar isso e fazer o contrário agora? Aí você pratica o contrário. E quem está lá vai perceber. Vale pedir perdão ou não? Esquece. Deixa, só Até vale, mas eu acho que sem mudar a atitude não resolve, se né? você pede perdão, mas você não mudou a sua atitude, a outra pessoa não acredita muito no seu perdão. E com razão, né? Ficou de consciência pesada, então pediu perdão para ver se fica tudo bem, mas olha, ela não mudou nada, tá vendo? Ela continua daquele jeito. Então o perdão é só uma sinalização de que eu realmente mudei. E aí você tem que tomar a atitude de realmente mudar. Sim. Nós somos, guarda aí, nós somos definidos pelas nossas atitudes. Então, o que você reflete na sua maneira de agir, de pensar, de se comportar, de falar. Isso vale para todo mundo, né? Olha, e mais um pouco, viu, Regina? Romão, então você fica para a mesa. Fico, com o maior prazer. Vai ter uma torta de maçã crocante da Vivian Feldman. Além disso, ela fez 2 sorvetes de sabores diferentes, que eu não sei quais são, mas é tudo delícia. Eu fico com o maior prazer. Então pronto. Viu? Romão continua conosco, mas antes eu vou te contar como você pode encontrar o César Romão. No Facebook, em todas as redes sociais, Romão César. Hoje nós conversamos muito sobre um tema que também é tema de um livro dele chamado O Milagre do Acaso. Mas olha aqui atrás de mim, todas essas publicações são publicações do Romão e você encontra nos sebos, livrarias, em outros idiomas, em russo, em alemão, em italiano, espanhol. Mas leia aqui na nossa língua mãe. E tem também as palestras do Romão, tudo você fica por dentro, entrando nas redes dele, que é Romão César com S. Espero você lá.